18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6 horas em ponto, boa noite pra você em 100,7, boa noite pra você, Karime Leão. Boa noite, Carlão, muito boa noite pra você, também sintonizado aqui em 100,7, é isso aí, estamos juntos a partir de agora até as 7 da noite, aqui no 18 horas. Mix. Começando com os destaques do 18 horas de hoje para você. Em Brasília, aprovada a reforma tributária. Agora o texto vai para a votação no Senado. E na reforma foram mantidas as vantagens da Zona Franca de Manaus garantidas na Constituição. A Amazônia teve redução de 33% de áreas sob alerta de desmatamento. Sebrae revela que o Amazonas tem o segundo maior número de empreendedores estrangeiros do país. 6 horas, 1 minuto, você no melhor Mix do Brasil, e nós vamos dar sequência na melhor programação de Manaus com mais uma edição do 18 horas. Os destaques do dia para você que está aí na sintonia certa no melhor Mix do Brasil. Hoje é quinta, 6 de julho de 2023, no ar. 18 horas. Olha aí, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto de reforma tributária. O texto foi aprovado com 375 votos favoráveis e 113 foram contra. Dos 8 deputados da bancada do Amazonas, apenas o capitão Alberto Neto, do PL, votou contra a reforma, Karime. Exato, o fato é que foi uma vitória folgada, Carlão. Nem os mais otimistas esperavam esse placar. 375 votos favoráveis. Isso mostrou a força da máquina do governo federal e o trabalho de articulação do presidente da Câmara, Arthur Lira. Agora o texto vai para a votação no Senado, onde também deve ser aprovado com facilidade. Agora a questão é como isso vai impactar a vida dos brasileiros, as nossas vidas. A carga tributária vai aumentar? Uns dizem que não, outros dizem que sim. Um não, um sim. O certo é que o texto da reforma aprovado inclui 5 impostos no país. Ele exclui o IPI, o PIS e o CONFINS, cobrados pelo governo federal, o ICMS recolhido pelo governo estadual e o ISS de responsabilidade dos municípios. E com essa eliminação, o sistema tributário vai ser unificado com a criação do Imposto sobre Valor Agregado, IVA. Será criado ainda o Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, substituindo o ICMS e o ISS, além da Contribuição sobre Bens e Serviços, o CBS, com o papel de unificar os 3 tributos federais. O consumidor também sentirá os efeitos da reforma na cesta básica, que vai ter alíquota zero. Tudo isso entra em vigor, vai entrar em vigor. Se entrar, ainda não vão ser definidos também os itens que entram na cesta básica nacional, ok? Então, serviços, produtos de educação, saúde e transportes também vão ter a taxação reduzida. O fato é uma grande mudança no sistema tributário nacional. Vamos passar a ter a cobrança progressiva de tributos de acordo com o impacto ambiental de veículos automotores, ou seja, veículos menos poluentes poderão pagar menos impostos. Vamos começar a ter a cobrança também de veículos aquáticos e aéreos, como iates, jatinhos e lanchas, que atualmente são isentos do pagamento do IPVA. Olha, Karime, outra mudança em relação à base de cálculo do IPTU, que passa a ser atualizada por meio de decreto municipal, sem necessidade de apreciação do Poder Legislativo. As alterações estão previstas na cobrança de tributos sobre renda e patrimônio. O texto prevê a possibilidade de devolução para pessoas físicas de parte do imposto pago. A medida é defendida como forma de reduzir o imposto pago pelos mais pobres e a desigualdade de renda. O tema também vai ser definido em lei complementar, ou seja, não é de imediato. Olha só, a proposta prevê ainda a criação de um imposto seletivo de competência federal sobre bens e serviços prejudiciais à saúde e ao meio ambiente, como cigarros e bebidas alcoólicas. Os detalhes da cobrança e dos produtos ainda vão ser definidos posteriormente.
também em lei complementar. Pois é, e como a gente já disse aqui, as mudanças vão ser graduais. O período de transição para unificar os tributos vai durar 7 anos, entre 2026 e 2032. A expectativa é que a partir de 2033 os impostos atuais sejam extintos. Por tudo isso, fica muito difícil dizer que hoje se a gente vai pagar mais ou se nós vamos pagar menos imposto quando essas mudanças começarem a ser implementadas. O fato é que a quantidade de impostos que existem hoje no Brasil é um absurdo, é absurda a quantidade de impostos. Encarece os custos das empresas e mascara os assalariados, massacra o assalariado. O Brasil é um dos países em que se paga mais imposto no mundo, hein, Karine? Carlão, é isso mesmo, tá? Olha, entre 111 países, o Brasil está em segunda posição do ranking, sendo um dos países que mais tributam as empresas. Nesse estudo, divulgado pela plataforma cuponvalido.com.br, o Brasil só perde para Malta, um dos menores países da Europa. Olha só, os economistas estimam que a carga tributária brasileira é equivalente a 40% do produto interno bruto, que é a soma de tudo que é produzido e comercializado em produtos e serviços. E o pior de tudo, Carlão, é que a população não recebe de volta serviços de qualidade dos governos, ou seja, paga-se muito imposto, mas de volta a gente não recebe quase nada, né? Retorno não tem. Sabemos que a saúde é ruim, a educação é precária, a infraestrutura do país é sofrível, gente. A maioria das cidades tem baixo índice de coleta de esgoto, enfim. O governo cobra muito e devolve muito pouco. Olha só, uma boa notícia nessa história toda é para nós aqui no Amazonas. É o seguinte, a Zona Franca de Manaus, que estava ameaçada com uma reforma tributária, parece aí, tudo indica que foi preservada. O texto aprovado acrescentou um fundo de compensação para a economia do Amazonas, com o objetivo de evitar perdas para a Zona Franca de Manaus. Então, Carlão, o texto manteve o que está na Constituição sobre a Zona Franca. A proposta do fundo atendeu aos pedidos das lideranças políticas do Estado, incluindo o governador Wilson Lima, que inclusive comemorou o resultado nas redes sociais, agradecendo ao relator da reforma, o deputado Aguinaldo Ribeiro. Vamos entender melhor agora como é que vai funcionar o fundo em relação à Zona Franca de Manaus com a repórter Odineia Araújo. A reforma tributária aprovada pela Câmara dos Deputados em Brasília inclui emendas que resguardam a Zona Franca de Manaus. As propostas, inclusive, atendem a pedidos da bancada do Amazonas, dos empresários locais e do governo do estado. Entre essas propostas acrescentadas ao texto da reforma está a criação de um fundo de compensação voltado exclusivamente para o polo industrial de Manaus. O pesquisador da Zona Franca de Manaus e economista Serafim Corrêa explica qual será o papel do fundo de compensação no polo industrial. Com a mudança aprovada ontem pela reforma tributária na Câmara dos Deputados, a tributação dos impostos sobre consumo, sobre circulação, ela será no destino. Isso traz para o Amazonas uma perda de arrecadação. A forma de compensar essa perda foi a criação de um fundo. Agora, esse fundo terá que suprir as despesas do estado do Amazonas e pretendem que ele também atenda à possibilidade de financiar projetos que diversifiquem a economia da região para que ela não fique exclusivamente dependente da Zona Franca de Manaus. O chamado Fundo de Compensação, Sustentabilidade e Diversificação Econômica deve entregar 40% de sua arrecadação ao estado do Amazonas para a recomposição de perdas de receitas com a mudança do regime de tributação. O fundo também deve repassar 60% dos seus recursos para fomentar as atividades desenvolvidas pelas empresas instaladas na Zona Franca de Manaus. O economista Serafim Corrêa diz que vê isso tudo com muita cautela. Porque você não terá nenhum outro projeto que gere 120 mil empregos diretos. Essa possibilidade não existe, nem no turismo, nem na mineração, nem na bioeconomia. Pelo menos a curto prazo, a médio prazo, a longo prazo, na bioeconomia provavelmente sim.
mas depende de muito investimento, depende de muita pesquisa, de muita ciência, de muita tecnologia e de muita inovação. Serafim Corrêa ressalta que é preciso atenção na lei complementar que vai criar o fundo de compensação. O economista reforça que o fundo é importante para manter a máquina, uma vez que toda a tributação será no destino. Aí toda a tributação que sai de Manaus com destino a São Paulo será tributada em São Paulo e não em Manaus. Isso vai gerar uma perda de arrecadação. O fundo foi defendido pela Cefaz, foi defendido pelo governo do Amazonas e, portanto, eles devem ter feito todas as contas. Agora, essas contas precisariam ser divulgadas até para tranquilizar e tirar qualquer dúvida. Mas não creio que elas não estejam corretas, até porque a responsabilidade de pagar a folha será sempre da Cefaz. E a Cefaz tem um corpo técnico do melhor nível. O Fundo de Sustentabilidade, que vai ser criado por lei complementar, será abastecido com recursos da União. Também será a União quem vai gerir esse fundo. O objetivo do fundo será fomentar o desenvolvimento e a diversificação das atividades econômicas aqui no Amazonas, que hoje depende dos subsídios concedidos à Zona Franca de Manaus e que serão extintos depois de 2073. Odinaia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 3 horas 11 minutos, você no melhor Mix do Brasil e os destaques do dia. Olha só, hoje a Câmara dos Deputados votou os destaques do texto base da reforma tributária aprovado ontem. Nada que mudasse a essência da reforma, Karine. Isso aí, Carlão. O governo e a base aliada na Câmara comemoraram muito a aprovação da reforma tributária e mais, o placar foi surpreendente, como a gente já disse. Podemos dizer que foi aí um rolo compressor, como já dissemos. A bancada do Amazonas deu 7 votos a favor e apenas 1 contra, que foi do deputado federal, capitão Alberto Neto. E para falar mais sobre esse assunto, vamos chamar o nosso correspondente em Brasília, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Cadu, muito boa noite. Cadu, então a bancada do Amazonas votou em peso a favor da reforma, apenas 1 voto contrário do capitão Alberto Neto, não é? Boa noite, bem-vindo, Cadu. Obrigado, Karime. É um voto que chamou a atenção pela obediência ao ex-presidente Jair Bolsonaro, né, Karime? Boa noite para você, minha querida. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Karime, o deputado federal capitão Alberto Neto acabou votando contra a Zona Franca de Manaus nessa reforma tributária, porque foi costurado um difícil acordo entre o governo federal, né, a bancada do Amazonas, o governo do Amazonas, tudo isso para manter a competitividade da Zona Franca de Manaus nos próximos anos. O novo modelo de simplificação tributária começa a valer só a partir de 2026, né? Mas as mudanças vão acontecendo nos anos seguintes e nesse processo havia o risco de que a Zona Franca ficasse enfraquecida, né? E perdesse a competitividade. Tanto é que foi criado aí, cedido esse fundo aí específico para o estado do Amazonas. E esse acordo que foi costurado, que foi construído, que saiu no texto da reforma tributária, evita esse desgaste futuro da Zona Franca de Manaus. E capitão Alberto Neto, Karime, ele não só não participou de toda essa negociação, ele virou as costas para isso, como também votou contra o que foi costurado pela bancada. Logo ele, né, Karime, que tem sido um parlamentar de direita moderada, que tem conseguido emplacar projetos com a ajuda do governo, né? A gente até falou, eu vim elogiando ele aqui, falando que ele tem sido um parlamentar mais pragmático, né, menos ideológico, conseguiu emplacar várias pautas. Ele tem 2 projetos sancionados no mandato dele, indo para o segundo mandato. Então, eles têm melhorado, só que agora surgiu uma contradição enorme com esse voto dele. Então, esse voto que ele deu ontem, nos 2 turnos, foi de obediência ao partido dele, o PL de Jair Bolsonaro. Nos 2 turnos de votação, o PL orientou para votar não. E ontem a gente acompanhou pela mídia, né? O Bolsonaro entrou em rota de colisão com o governador de São Paulo, Tarcísio Freitas, né? Na hora de definir o posicionamento da bancada. Tarcísio falou uma coisa, o Bolsonaro falou outra, a bancada se dividiu.
a bancada não votou de forma uníssona, né? E acabou que pelo menos 20 e poucos parlamentares aí votaram a favor da reforma tributária e o capitão Alberto Neto seguiu ao lado de Bolsonaro. E agora o voto dele contra a reforma tributária e por tabela contra a Zona Franca de Manaus está repercutindo aí nas redes sociais. Mas com certeza de forma bastante positiva entre os haters, né? E os bolsonaristas de plantão, porque todos os parlamentares, Karime, que votaram sim a essa reforma tributária, estão sofrendo ataques nas redes sociais. Quem votou contra está sendo elogiado. Tá, esse é o clima nesse momento nas redes sociais. O restante da bancada do Amazonas votou sim aí nos 2 turnos de votação, para a gente ver aí como a bancada se manteve unida nessa votação, nesse propósito de defender a Zona Franca de Manaus, seguindo aí à risca o acordo que foi firmado com o governo federal e com o relator Aguinaldo Ribeiro. Então a gente entrou em contato com o deputado federal capitão Alberto Neto, eu mandei mensagem para ele não quis mandar áudio, não quis gravar entrevista pessoalmente, a assessoria dele mandou uma nota enorme aí, e aí mandou o seguinte recado, abre aspas, né? O meu compromisso é com o povo do Amazonas e como representante é meu dever escolher o que for melhor para o nosso estado. Por esse motivo, ao avaliar a última versão do texto da reforma tributária, ficou claro que ele não oferece segurança jurídica necessária para uma aprovação. Fecha aspas. Essa nota dele está muito alinhada à nota que o PL vem soltando, que o PL vem argumentando que a reforma está sendo discutida de forma assodada, e não está sendo de forma assodada. Tem 30 anos que a reforma está sendo discutida, e esse projeto é de 2019. Esse texto foi apresentado em maio. Então, à medida que vão sendo construídos os acordos, o texto vai sendo substituído e as lideranças de todos os partidos foram sendo atualizados momento a momento, e a gente falou sobre isso aqui. Então, os partidos, os parlamentares tiveram sim acesso a todos os textos, a todas as mudanças, alterações que foram feitas ao longo do dia de ontem durante a reforma tributária. Então, isso daí é conversa do deputado federal capitão Alberto Neto. Agora, interessante... Cadu, nas redes sociais, ele está sendo chamado também de inimigo da Zona Franca de Manaus por conta desse voto contrário à reforma. Com certeza, e é verdade, porque foi um voto obediente ao ex-presidente, agora inelegível, Jair Bolsonaro, né? Ele seguiu aquele que perdeu. E que no fim do mandato já tinha, inclusive, anunciado que seria o fim da Zona Franca, pelo então ministro da Economia, Paulo Guedes, né? No fim de... Exatamente, passado, e o que Paulo Guedes e o que Jair Bolsonaro fizeram pela Zona Franca de Manaus? Nada. Então a gente faz aqui uma crítica bem grande, bem forte, contundente aqui contra ao voto do deputado federal capitão Alberto Neto. A gente sabe do trabalho, eu pelo menos aqui em Brasília estou acompanhando o mandato do deputado capitão Alberto Neto. A gente fala bem dele quando é necessário falar bem dos projetos dele, mas dessa vez marcou toca, vacilou geral aí. Interessante, Karime, que essa semana o governo fez um agrado aí a vários deputados, senadores, né? Inclusive agradou o deputado capitão Alberto Neto. Ontem foram liberados aí, só para ele, quase 16 milhões de reais em recursos federais solicitados por ele, pelas emendas PIX, as transferências diretas para as prefeituras. Claro que o governo deu aquela acelerada, né, na liberação dos recursos por causa da votação da reforma, mas isso não amoleceu o coração do deputado capitão Alberto Neto, que acabou votando contra a reforma. Incoerente, menos incoerente possível. Apesar disso, a reforma passou, né? Karime e Carlão. Ricardo, olha só, e você aí entrevistou com exclusividade o relator da reforma, o deputado Aguinaldo Ribeiro, e ele reafirmou aí que o texto aprovado preserva sim a Zona Franca de Manaus, não é isso, Cadu? Isso mesmo, Carlão, eu conversei agora à tarde lá no Salão Verde, né? Depois dessa muvuca que foi ontem, essa reforma tributária, que foi uma votação histórica, né? Ele disse que está muito feliz com o acordo que foi estruturado, né? Que foi costurado com o estado do Amazonas como um todo, né? Não só com os parlamentares, com o governador, mas também com a equipe técnica. O pessoal da Cefaz esteve aqui, o pessoal da Suframa esteve aqui apresentando novas versões, né? Tudo isso para preservar a Zona Franca de Manaus. Ele destacou os esforços, como eu falei, dos técnicos, também dos parlamentares, de a cada proposta
apresentada por ele, o Amazonas apresentou contrapropostas, né? E dessa forma foi aí construindo textos alternativos. Tudo isso em meio a outras negociações com o setor produtivo. Ontem não foi um dia fácil, nem ontem, porque foi preciso encaixar a Zona Franca de Manaus em meio a um turbilhão de negociações paralelas. Quem acompanhou isso daqui viu que não foi fácil colocar, e não está sendo. A batalha continua lá no Senado. Então vamos ouvir o que disse o deputado federal Aguinaldo Ribeiro sobre a Zona Franca de Manaus. Eu acho que foi uma construção muito bem feita. Eu acho que o texto que foi construído por toda a bancada, o governador do estado do Amazonas, Wilson Lima, os senadores, toda a bancada federal participou dessa construção, junto com o Ministério da Fazenda, com o ministro Haddad, conosco. Nós construímos um texto que atendeu exatamente ao interesse da Zona Franca. Hoje de manhã eu recebi, inclusive, alguns telefonemas logo cedo, né, de reconhecimento, né, de agradecimento pela dedicação, né, para ter também a Zona Franca como regime favorecido, já nos moldes, né, que se discutiu e do acordo que foi celebrado entre todos. E com o acordo que foi celebrado, com o texto que foi construído, isso arrefece um pouco a oposição que havia de outros polos, de outros estados, com relação à Zona Franca de Manaus. Ela se coloca bem nessa reforma tributária? Eu acho que sempre existe a discussão federativa, né? Ela é legítima. Nós vivemos numa federação que foi construída ao longo dos anos, né? E tem muito a ver com a história de impostos. Aliás, imposto sempre está ligado a algum fato muito importante numa construção de país, né? Até mesmo independência, né? Se olhar para os Estados Unidos, você vai ver que o que determinou a independência norte-americana, né, foi exatamente a Tea Party, né, que é a revolução do chá, né, que foi o imposto de taxação da Inglaterra sobre o chá americano. Então isso começou a revolta americana. Então tem sempre e numa federação isso tem sempre essa discussão. Eu acho que essa reforma também vai ajudar a gente a construir agora e tratar de outros pontos relevantes, que é o Pacto Federativo. Nós vamos ter muito mais clareza daquilo que existe no nosso país. Então eu acho que foi feito um equilíbrio. Lógico que sempre é uma discussão legítima, né, de cada um defender aquilo que ele é mais, do seu ponto de vista, mais justo, né? Mas a nossa missão aqui é construir consensos, nesse caso maioria, né, porque não existe consenso, mas maiorias que tragam equilíbrio para a federação. E foi isso que a gente trouxe no texto constitucional, no substitutivo que nós apresentamos. 18 horas. A gente acompanhou a fala do relator da reforma tributária na Câmara, o deputado federal Aguinaldo Ribeiro, em entrevista exclusiva contigo, né, Cadu? Então ele disse que não há consenso, mas aí formou-se uma maioria para um equilíbrio, né, de todos, não é isso? Exatamente, a gente acompanhou essa história toda, né, Karime? A gente falou de todas as fases do grupo de trabalho naquela época, né? Desde quando foi criado, os parlamentares discutindo a criação do fundo que foi proposto, né? Aquele fundo que disse que ia sair, mas não ia. Aí a gente perguntava dos coordenadores, dele próprio, do relator, ele não sabia o que fazer com a Zona Franca de Manaus, mas faltando horas para a votação da reforma tributária, o texto foi sendo construído com a ajuda das equipes daqui do Amazonas, daí do estado do Amazonas, né, da Suframa, Cefaz, e aí rolou aquela pressão, claro, a gente acompanhou e soube de vários bastidores aí de conflitos, né, de ameaças, inclusive, mas isso tudo faz parte do jogo. Na construção de uma reforma tributária, o que não faltou foi ameaças e intimidações, para vocês entenderem. Não foi só no contexto da Zona Franca de Manaus, foi no contexto do agronegócio, da indústria, as entidades, os parlamentares.
Oi, desculpa. São muitos interesses, né, Cadu? Muitos interesses. Então, todas essas pessoas interessadas foram lá na mesa e bateram lá. Olha, se você não me atender... Aí o Arthur Lira foi lá, olha, se vocês não votarem a favor, lá na frente vocês vão me pagar. Foi desse jeito. O bastidor foi esse, tá? E não foi diferente com relação à Zona Franca. Foi muito bate-boca, muito para se chegar ao entendimento, para falar bonitinho pra mídia. Isso daí teve muito trabalho. Isso daí teve muito bastidor aí. Volto com vocês, Karime, Carlão. Cadu, agora o projeto de reforma vai para o Senado e o senador do Amazonas, Eduardo Braga, é cotado para ser o relator da matéria lá no Senado. É isso mesmo, Cadu? Conta pra gente. Ainda é uma informação, é quase uma aposta isso, viu, Karime? A informação está correndo na mídia, sim, entre os bastidores aqui de Brasília. A relatoria da reforma tributária no Senado, ela deve ficar com o MDB. E como o senador Eduardo Braga é líder do MDB, a aposta mais lógica é de que ele seja o relator da matéria. Isso pode até ser bom, viu, gente? Porque isso diminui bastante o risco de que o texto que trata da Zona Franca de Manaus seja mexido lá no Senado. A gente sabe que o texto que passou teve muita oposição, teve muita controvérsia, mas diante das negociações que foram feitas, os parlamentares tiveram que engolir a Zona Franca de Manaus. E agora essa fase chega para o Senado. Então, para que o Senado possa engolir a Zona Franca, tem que ter um cara como o Eduardo Braga ali batendo o pé, pressionando, fazendo as devidas alterações, as devidas negociações para que isso aconteça, para que o texto vá para a sanção. Seria muito bom, mas a gente não sabe, não tem certeza ainda, Karime, porque a gente sabe que Eduardo Braga ele já recusou diversas relatorias, inclusive a CPMI dos atos de 8 de janeiro, ele tem recusado todas essas grandes propostas, e a reforma tributária é uma grande relatoria. Então vamos acompanhar e esperar para ver se ele aceita, afinal, né? Porque a gente não sabe se o senador Eduardo Braga vai continuar nos bastidores ainda. Karime, Carlão. Ei, Cadu, a reforma passou, mas os trabalhos continuam, né? Quais serão aí as próximas... Hã? E muito, né? Isso então, pois é, vamos lá, olha só, o arcabouço, por exemplo, agora, né? Quais serão as próximas votações? O arcabouço é prioridade, no caso? Aí tá na fila? Ficou na fila, se mantém na fila, Carlão. Olha, hoje foi aprovado aí o programa de aquisição de alimentos, que ele é a recriação desse programa, né, que ele existia nos governos anteriores de Lula e agora está sendo retomado, e extingue o programa de Alimenta Brasil, né, que foi uma versão implementada no governo Bolsonaro. Esse programa aí, essa nova versão apresentada pelo relator, que é o Guilherme Boulos, futuro candidato a prefeito do estado, prefeito de São Paulo, né, do município de São Paulo, ele apresenta duas frentes aí. Ele beneficia a agricultura familiar com a compra de alimentos e abastece programas de combate à fome. Então esse projeto estava nas prioridades dessa semana, então foi aprovado hoje. Assim também hoje, logo em seguida, foi aprovada a questão do voto de qualidade, que é o voto de Minerva do CARF, né, que é o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que é o órgão que analisa as divergências entre contribuintes e governos, né, no âmbito da Receita Federal. Então, em caso de empate, o projeto dizia que, havendo um empate, o governo se sairia com a melhor. O projeto era esse. Houve uma divergência com a bancada da indústria, a bancada do agro também bateu o pé, então houve uma mexida no texto para beneficiar os lados, o setor produtivo, e aí o relatório acabou saindo, foi aprovado também agora à tarde. Ficou aí, Carlão, o arcabouço fiscal. Então Sim. Vai ficar para agosto. Ou para hoje acabou, a sessão acabou agora há pouquinho aí, 18 horas horário de Brasília. Então parece que essa turma aí vai para as férias. Não sei se eles vão antecipar as férias, porque não tem pauta para a semana que vem. Então vamos aguardar, porque eu acho que eles vão pular fogueira de novo, gente. Legal. Então, parece que acabou. A reforma tributária também foi muito desgastante para eles todos, mas é possível que as férias sejam antecipadas. Volto com vocês, Karime, Carlão. Valeu, Obrigada, Cadu, pelas informações. Boa noite, muito bom fim de semana. bastidor hoje, né? Muito maravilhoso, é o que a gente queria. Obrigada. 30 anos de espera, Cadu, essa reforma. Como é? Desculpa, Carlão. 30 anos essa reforma, né, Cadu? 30 anos. Enfim, né, saiu. Vamos ver se dá certo, né, Valeu, gente? Cadu.
Até segunda, então. Um abraço. 6h28, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, o governo anunciou hoje o fim do programa de descontos para carros populares, com a liberação de todos os recursos disponibilizados para as montadoras, Karine. Então, Carlão, a estimativa do governo é de que pelo menos 125 mil veículos tenham sido vendidos. Os descontos foram de R$2 a R$8 mil para carros de pequeno porte, com valor total de até R$120 mil. O detalhe é que a iniciativa continua valendo para a compra de caminhões, ônibus e vans. Olha só, para o programa dos carros populares, ao todo foram liberados aí R$650 milhões dos R$800 milhões previstos. Esses R$150 milhões restantes vão ser usados para compensar a perda de arrecadação em impostos causada aí pelo desconto no preço final dos veículos. 18 horas. Olha só, a Amazônia teve redução de 33% em áreas sob alerta de desmatamento no primeiro semestre deste ano em relação ao mesmo período do ano passado. E o repórter André Meirelles tem mais informações sobre esses dados divulgados pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. Muito boa noite, André. Então, o que significa exatamente esses números? Conta pra gente. Muito boa noite, Karime, Carlão. Boa noite também a todos que nos acompanham nesse momento. Olha, esses números significam, de acordo com o secretário executivo do Ministério, José Paulo, que essa redução ela é importante, pois acaba revertendo a tendência de alta que então era contabilizada no segundo semestre de 2022, quando houve nesse período um aumento de 54% na área sob alerta de desmatamento aqui na região da Amazônia. Então, considerado um dos meses de maior risco de desmatamento por estar no período seco, o mês de junho deste ano teve uma queda aí de 41% na área sob alerta, fazendo essa comparação igual ao mesmo mês do ano passado. Esses números eles são considerados preliminares e também foram coletados pelo Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real, o DETER, do Instituto de Pesquisas Espaciais, o INPE, que monitora alterações na cobertura florestal. E apesar disso, a queda não consegue garantir haver aí uma diminuição no balanço anual das áreas sob alerta de desmatamento. Esse levantamento, contabilizado entre 1º de agosto de um ano e 31 de julho do ano seguinte, ele faz com que os 6 últimos meses do governo anterior ainda sejam levados em conta nos dados que serão divulgados de forma definitiva em novembro deste ano. E sobre uma fiscalização, na apresentação dos dados, o IBAMA complementou que o número de autos de infração neste semestre acabou subindo para 166% na Amazônia, isso com a aplicação de R$2.300 em multas em 3.341 dessas infrações. Até também o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, chegou a aplicar 1.141 multas na Amazônia, isso só nesse primeiro semestre, e o que representa um aumento de 348% sobre a média dos primeiros semestres dos 4 anos anteriores, que ficou com 125 milhões de reais aí em infrações. Junto aí os dois órgãos de fiscalização apreenderam também 6.000 cabeça de gados em área de desmatamento ilegal aqui na região da Amazônia. E falando sobre isso, também há uma autorização, que a gente traz essa informação, da atuação da Força Nacional, porque o ministro da Justiça, Flávio Dino, autorizou ontem a atuação da Força Nacional no combate a incêndios florestais no Amazonas. Esse anúncio ele fez por meio das redes sociais e, segundo o ministro, o pedido foi feito aqui pelo governo do Amazonas e os agentes vão atuar em parceria com os órgãos estaduais. A publicação do ministro no Twitter diz assim, abrindo aspas: "Estou atendendo a solicitação do governo do Amazonas e autorizando a atuação da Força Nacional no combate a incêndios florestais naqueles estados em operação integrada com as forças estaduais." Fecha aspas. Isso foi postado pelo ministro na rede social, no Twitter. E segundo os dados do INPE, somente nos 6 primeiros dias de julho foram registrados aí 38 queimadas em todo o Amazonas.
E aí, com a chegada do verão amazônico, esses órgãos informam que esse número tende a subir nos próximos meses. A gente também ontem trouxe aqui, né, Karime e Carlão, uma matéria aí falando sobre, né, que o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas também vai começar essa operação que começa esse período agora do mês, sobre as queimadas que acontecem também na região aqui da Amazônia. Vai ter também essa operação agora a partir do dia 10 de julho e também junto com a Força Nacional, que foi aí, né, liberado pelo governo federal aqui junto com o governo do estado, para que aconteça essa operação e evitem aí as queimadas aqui na região da Amazônia. Karime, Carlão. Obrigada, André, pelas informações. Boa noite, bom trabalho. Tchau, tchau. 6h34, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Daqui a pouco, aqui no 18 horas, o Amazonas tem a segunda maior atividade de microempreendedores individuais estrangeiros do país. É o nosso assunto em instantes. Agora, quando são 6h34, nós vamos conferir a previsão do tempo. E hoje é sexta-feira, final de semana, nós vamos saber como vai ser o tempo para sábado e para domingo. Final de semana, previsão do tempo com ela, Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, para o sábado, a previsão é de sol com algumas nuvens, não deve chover. A mínima prevista é de 24 graus, a máxima pode chegar a 34 graus. A umidade relativa do ar fica entre 47% e 88%. E no domingo há chances de chuva, 90% de chances de chuva. E a previsão é de sol e aumento de nuvens de manhã, com pancadas de chuva à tarde. E à noite o tempo fica aberto. A mínima prevista é de 24 graus e a máxima pode chegar a 33 graus. Olha, o Rio Negro se manteve estável de ontem para hoje, mantendo o nível no Porto de Manaus em 27 metros e 90 centímetros acima do nível do mar. O número de empreendedores estrangeiros no Brasil cresceu 73% nos últimos anos e o Amazonas tem a segunda maior proporção de microempreendedores individuais estrangeiros do país, Karime. Exato, e o levantamento é do Sebrae. Segundo a pesquisa, o Amazonas tem quase 2.000 microempreendedores que vieram de outros países. Vamos conferir mais detalhes agora na reportagem de André Meirelles. O número de microempreendedores individuais, os MEIs estrangeiros, aumentou no Amazonas 293% até maio deste ano. É o que revela a pesquisa do Sebrae. Conforme a pesquisa, o Amazonas tem a segunda maior proporção de MEIs de outra nacionalidade. A pesquisa aponta que o Amazonas tem 1.964 microempreendedores que vieram de outros países, o que corresponde a 1,68% dos 117.072 amazonenses que trabalham nesse segmento. As principais atividades pelos estrangeiros são comércios varejistas de artigo de roupas e acessórios, confecção de peças do vestuário, cabeleireiro e outras atividades de tratamento de beleza. Tanto no estado quanto em todo o Brasil, o estrangeiro pode se formalizar como microempreendedor individual por meio da plataforma gov.br. Mas é necessário ter Carteira Nacional de Registro Migratório ou os documentos provisórios de Registro Nacional Migratório ou Protocolo de Solicitação de Refúgio, que podem ser solicitados à Polícia Federal, como explica o chefe regional de Tabatinga do Sebrae, Narcísio Moreira. Para que se efetive essa formalização, é preciso que o candidato empresário tenha identidade ou documento de estrangeiro, o CPF, tenha uma conta GovBR para o qual ele precisa ter um e-mail e telefone brasileiro em seu nome para que se identifique uma biometria, que no caso do estrangeiro geralmente é feita através de uma identificação no banco ou pelo certificado digital. Como também ele precisa apresentar também o nome fantasia da sua empresa, o capital social e outras informações para garantir a formalização. Documentos servirão para cadastro tanto na prefeitura quanto na Cefaz para garantir que ele também acesse outros benefícios como também do governo federal. O levantamento mostra ainda que existem 74.200 microempreendedores individuais de outras nacionalidades no Brasil. O número é 73% maior ao registrado em 2019, quando existiam 42.900.
para o Sebrae, a alta no número de MEIs estrangeiros no Amazonas se deve ao intenso fluxo migratório no estado, que faz fronteira com 3 países, Peru, Colômbia e Venezuela. André Meirelles para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Olha aí, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais negou crédito de imposto sobre produtos industrializados para empresas estabelecidas na Zona Franca de Manaus, Karime. Então, Carlão, e foi por unanimidade. O Conselho, que é vinculado ao Ministério da Fazenda, decidiu que as empresas da Zona Franca não têm direito a crédito presumido do imposto. Vamos entender melhor essa história agora na reportagem de Odinei Araújo. Um caso envolvendo uma empresa instalada na Zona Franca de Manaus, que entrou com ação pedindo a isenção de IPI, imposto sobre produtos industrializados, sobre a aquisição de insumos já isentos do tributo, repercutiu hoje aqui no Amazonas. É que, por unanimidade, o colegiado da 1ª e da 4ª Câmara do CARF, Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, de composição dividida entre representantes da Fazenda Nacional e dos contribuintes, negou o creditamento de IPI para essa empresa. A empresa usou como argumento um caso julgado pelo STF, Supremo Tribunal Federal, que fixou a tese de que há direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria-prima e material de embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus, sob regime de isenção tributária. Mas o entendimento do CARF é que o caso é diferente porque a empresa tenta se apropriar de crédito nas aquisições já isentas para a Zona Franca de Manaus. Por isso, decidiu pela aplicação de uma súmula do próprio STF, que definiu que não há direito a crédito presumido de IPI sobre a entrada de insumos isentos sujeitos à alíquota zero ou não tributáveis. Para o economista Serafim Corrêa, o relator, conselheiro Gustavo Garcia Dias dos Santos, agiu corretamente ao defender a aplicação da súmula para vetar o pedido da empresa do Polo Industrial de Manaus. A decisão do CARF está correta. O que a empresa pretendia era se creditar quando ela não pagará IPI na saída. Então isso aí seria ter um duplo incentivo, que não é o objetivo. A decisão do Supremo Tribunal Federal foi no sentido de dar crédito para onde na operação seguinte haverá tributação, ou seja, nas vendas de Manaus para o restante do Brasil. O CARF explicou ainda que, ao negar o pedido da empresa aqui do Amazonas, não frustra os objetivos constitucionais de redução das desigualdades regionais e que, por estar instalada no Amazonas, a empresa já tem descontos ou isenção de impostos, quer na entrada ou na saída de mercadorias. O economista Serafim Corrêa concorda com o relator e explica que a decisão do Conselho não trará nenhuma consequência para a Zona Franca de Manaus. Do restante do Brasil para Manaus não cabe o crédito. Por quê? Porque a saída em Manaus ou para qualquer ponto do território brasileiro não pagará IPI. Então não se justifica gerar crédito. A decisão do CARF está correta. Não haverá nenhuma consequência para a Zona Franca de Manaus, porque isso nunca foi contemplado. Isso é um caso isolado. O 18 Horas tentou ouvir a Superintendência da Zona Franca de Manaus sobre o caso, mas até o fechamento da reportagem, eles não enviaram resposta. Odinei Araújo para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Agora em Manaus, 6h42. Chegou a hora da gente conferir os bastidores da política amazonense com ela, Carlão. Estamos com ela aqui em nossos estúdios, Cíntia Blink, que conta tudo pra gente. Conta agora. Mesmo, Cíntia, muito boa noite. Então, Cíntia, e quem é que está bem feliz aí com a aprovação da reforma tributária na Câmara dos Deputados é o governador Wilson Lima, né? Comemorou nas redes sociais e tudo. Conta pra gente, Cíntia. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão e todo mundo que tá com a gente na 100.7. Eu conto tudo mesmo, não sou baú.
Pois é, o governador Wilson Lima tá bem feliz, postou aqui, vou abrir aspas dele, ele falou: quero agradecer ao relator deputado Agnaldo Ribeiro, ao governo federal, à bancada do Amazonas e a todos que entendem que esse modelo mais exitoso de desenvolvimento social, econômico e de proteção da floresta. Então a gente vê aí um governador Wilson Lima feliz com a reforma que foi votada agora na Câmara, né? A gente tratou disso de forma bem ampla com o Cadu, que traz as notícias aí direto de Brasília. E também teve uma bancada que comemorou, só mesmo o deputado Capitão Alberto Neto, quem votou contrário, talvez não tenha participado aí dessa comemoração, mas eu não vejo muita razão para comemorar não, viu? Sério, a gente ainda tá com o pé atrás. Uns dois pés atrás, né? Porque a gente tem um texto um pouco frágil. A coisa vai para o Senado, é onde a gente espera que equilibre um pouco. É uma casa com mais tradição, é uma casa que parece que tem mais pessoas ali experimentadas, muitos que já foram governadores e tudo mais. Então, normalmente, a Câmara aprecia ali um projeto, joga a bomba para o Senado ameniza ali a coisa, deixa mais fácil de entregar para o Poder Executivo e, enfim, a nossa esperança é que tudo fique melhor nesses próximos passos, mas vamos acompanhando. Karime, Carlão. Blinca, olha só, na reunião da bancada do Amazonas com o ministro da Fazenda, que é o senhor Fernando Haddad, teve gafe, já que você conta pra gente aí, Cíntia. Teve, vou te contar que essa tem pouca gente sabendo, viu? Postei uma coisinha ali no Insta e o pessoal perguntou o que foi que aconteceu, e eu vou falar o que aconteceu. Teve a reunião aí com os parlamentares do Amazonas nesta semana, muitas reuniões, né? Afinal, reforma tributária exige mesmo esse tipo de comportamento ali. E como você falou, Fernando Haddad, participando ali da reunião, foi questionado pelo deputado federal Amon Mandel a respeito do impacto da reforma tributária na Zona Franca de Manaus. Nisso, Haddad vira para ele e pergunta: e você é quem? Eita! Climão, né? Caramba, e você é quem? Achou que pela pouquidade, de repente, ser estagiário? Está fazendo aqui, né? Quem é o senhor? Quem é o senhor? Você é o famoso quem? Meu Deus, Cíntia, aí. Só que a Mamandel, na minha opinião, se saiu super bem aqui nessa resposta. Ele trouxe assim: é uma imaturidade que se esperaria de mim por ser o mais jovem, não de um ministro. Mandou bem. Mandou bem, porque ele poderia dizer: não, peraí, eu sou amor, não sei o que e tudo mais. E assim, um desrespeito eu entendo, não só ao deputado Amon Mandel, mas ao estado do Amazonas, porque ele não está ali como Amon, como parlamentar só, né? Aliás, exatamente por estar como parlamentar, ele representa o Amazonas. Então, é básico que a Haddad tenha uma assessoria que diga para ele com quem que ele está falando. No mínimo, né? Do que ele está tratando ali, da importância do que é a Zona Franca de Manaus e tudo isso. Então, essa falta de preparo, achei uma bola foríssima de Haddad com o parlamentar aqui do Amazonas, que eu acho que deu uma resposta à altura aí do quase um deboche que veio de Haddad. Tá certíssimo, sem dúvida alguma. Afinal de contas, é até uma falta de respeito ao Estado que ele representa, concordo. Exatamente. E tanto que a gafe foi tamanha, né, que foi parar lá no radar, na revista Veja, ou seja, virou assunto nacional e repercutiu bastante. Feio para o ministro. Feio para o ministro. Karime, Carlão. Cíntia, como a gente fala, como você gosta de falar muito, já estamos em 2024, não é? Agora saiu pesquisa para a Prefeitura de Humaitá, é isso mesmo? Conta pra gente. Humaitá, pois é, a gente já falou aqui de vários interiores, né? Já foi Parintins, Coari, Itacoatiara, Manacapuru, vamos falar de Humaitá. Em Humaitá vai rolar um empate técnico se a eleição fosse hoje, né? Vamos lembrar que pesquisa eleitoral, a gente enxerga ela naquele momento em que está acontecendo, ela tenta trazer uma previsão de se a eleição é hoje, qual que é o resultado. Então, seria um empate técnico entre o ex-prefeito Erivânio Seixas e o empresário Leandro Cairos. Erivânio fica aí com 29,6% e Leandro Cairos com 28,6%. Realmente muito apertado, 1% aí de diferença. O atual prefeito, que é o Dedé Lobo, ele aparece na terceira posição com 18,7%. Comparando com as outras pesquisas, isso é um pouco diferente, né? Normalmente o prefeito está super bem nas pesquisas e nesse caso aqui não foi bem assim. Já consigo trazer também sobre Altazes. Em Altazes a briga vai ser boa, viu? Porque o que acontece? O prefeito atual, que é o Anderson Cavalcante, ele é prefeito desde 2016. Ou seja, ele não pode vir candidato de novo. Mas tem o vice dele, que é o Marcelo Tupinambá.
O Marcelo Tupinambá ele tá bem, mas não tá na liderança. Se fosse hoje, Tomé Neto, que faz oposição, seria o que venceria aí, né, a eleição para prefeito, com 26,3%. Logo depois vem Marcelo Tupinambá com 24,3%. E em terceiro lugar, mais uma pessoa da oposição ao Anderson, né? Que é o Vanderlan Sampaio, com 23%. Eu queria fechar com mais uma coisinha. Conta. Que é lá na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, aquele lugar em que cada parlamentar ganha uns 35 mil de salário, tá? Só para lembrar. Sinésio Campos, deputado estadual de esquerda, em teoria alguém que está fazendo ali um combate, uma oposição, né? Trouxe um assunto importantíssimo, indispensável para a Assembleia. Acredito que a gente tem no ponto aí. Vamos ouvir Sinésio Campos. O último gol do Vivaldo Lima foi o que fiz. No outro dia foi implodido. E aqui estão as imagens. E ontem eu fiz mais um golaço na Arena da Amazônia. 18 horas. Então nós ouvimos aí Sinésio Campos falando. Gente, ele levou um vídeo para a Assembleia Legislativa para mostrar que ele fez um gol. Do nada, um fantástico. Do nada. Mas só foi um, porque se fossem 3, aí podia pedir música. Ai, não dá ideia, Karime. Ele pode ouvir a gente aqui. Deputado, pô, feião, né? Isso era assunto para levar para a Assembleia? Enquanto ele tá fazendo gol ou não? Vamos lembrar que a gente paga isso, paga essa sessão, paga esse deputado, toda essa equipe para colocar esse vídeo no ar. Então, achei um tapa na nossa cara esse comentário. A gente paga para esse tipo de trabalho. É um gol contra. Um gol contra, exatamente. Bom, era isso. Queria deixar essa revolta e entregar pro Cid já ir com algum futebol. Tá ótimo. Cíntia Blink, Valeu, muito Cíntia. obrigada. Até segunda. Bom fim de semana. 6h50, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Atenção, você que vai cair na night, hein? Atenção para o tempo e a temperatura para esta sexta-feira com Karime Leão. Previsão do tempo. E não há previsão de chuva para esta noite, segundo informações do Clima Tempo, gente. A mínima prevista é de 24 graus, a máxima pode chegar a 33 graus. E a umidade relativa do ar fica entre 49% e 96%. Mix. 18 horas. Esporte. 6h50. Chegou a hora da gente saber sobre o esporte com ele, Cid Soares. Cid, muito boa noite, Cid. Então, os times do Amazonas estão aí com os cofres cheios, abarrotados. Conta pra gente. Começa bem, né, a conversa aqui hoje. Bom, é que o governo do estado do Amazonas realizou uma cerimônia de entrega de um patrocínio de 7.500.000 reais, anunciado em abril, né, destinado a clubes do futebol amazonense, profissional, masculino, feminino, base e, claro, a Copa da Floresta. E o evento foi realizado no estádio da Colina. Bom, isso é tudo de bom, né? Ter dinheiro para fazer é muito legal. Bom, a cerimônia aí no Hall da Fama do UFC, com a classe de 2023 realizada ontem em Las Vegas, foi especial para nós brasileiros. E aqui especial também para o Amazonas, eu já falo por quê. Um dos maiores lutadores de todos os tempos, que é o Anderson Silva, o Spider, ele entrou para a ala de pioneiros e foi representado pelo seu filho, né, Calil Silva, e depois publicou uma mensagem nas redes sociais agradecendo a tudo. A cerimônia ainda contou com uma homenagem aos irmãos Rodrigo Minotauro e Nogueira, o Rogério Minotouro, o Nogueira, pelo trabalho social feito pelo Instituto Irmãos Nogueira. Eles receberam aí o troféu Force Briefing Community Award. Bom, o maior peso pena da história, agora vamos falar do amazonense, o José Aldo, faz parte agora da ala moderna na cerimônia. Aldo se emocionou muito em diversos momentos e teve ao seu lado o treinador Dedé Pederneiras, a quem ele agradeceu bastante e a quem ele chama de segundo pai. E olha só essa, o presidente Lula, o Luiz Inácio Lula da Silva, atacou de comentarista esportivo. Né? Ele disparou agora contra o técnico italiano Carlo Ancelotti. Ele falou o seguinte, eu ia até fazer uma coisa aqui. Fique à vontade. Eu gosto, companheira, do Ancelotti, mas não vou fazer isso não. Mas ele nunca foi técnico, dizia Lula, né, da Itália, e se ele fosse resolver o problema do Brasil, por que ele não resolve o problema da Itália, que não foi nem disputar a última Copa do Mundo? Dispara Lula.
Mas enfim, é o Lula, né? Na opinião do presidente, a CBF acertou em escolher o atual técnico do Fluminense, o Fernando Diniz, para ser treinador interino da seleção brasileira até a chegada de Ancelotti. Lula se diz fã do Diniz, que gosta da criatividade e da personalidade dele. O Diniz tem comandado, né, comando também de vestiário, claro. No futebol técnico ele tem que comandar o vestiário para dar certo. Completou o técnico Lula, que também fez críticas ao mercado de exportação de craques brasileiros para o exterior, que, segundo o presidente, tem causado uma queda na qualidade de jogadores nos últimos anos. Eu acho que um pouco ao contrário disso, presidente, né? Isso estimula e muito. Bom, os clubes da Europa estão cada vez mais usando as redes sociais aí para anunciar suas contratações. E hoje, o PSG atualizou o Twitter, o YouTube e o seu próprio site para apresentar o seu novo reforço, que é o volante uruguaio Manuel Ugarte. Bom, primeiro o clube francês oficializou a chegada do uruguaio com um vídeo no Twitter no formato teaser, que é aquela apresentação, né? E meia hora depois, o PSG lançou o vídeo oficial confirmando a contratação de Ugarte até 2028, revelando o novo dono da camisa 4 e divulgando também uma entrevista com o jogador. O post foi tão acessado, dona Karine e seu Carlão, que o tráfego no site do PSG ficou bloqueado durante algum tempo. Imagina isso. Era o que tínhamos para hoje, meninos. Obrigada, querido. Bom fim de semana. Pra até gente. segunda. Até segunda. Até segunda, Cidis. Valeu. 6h54, você no melhor mix do Brasil. Você está na Mix, o melhor mix do Brasil. Olha só, neste sábado, o trecho da Avenida Coronel Teixeira vai ser interditado para a apresentação da Esquadrilha da Fumaça, Karine. Muito legal, Carlão. Show. A interdição vai ser no trecho ali entre a rotatória do Chafariz até a entrada do Hotel Tropical, das 7 da manhã até as 8 da noite. O repórter André Meirelles tem mais detalhes sobre a apresentação. Vamos acompanhar. Com mais de 4.000 demonstrações realizadas no Brasil e em 21 países, a Esquadrilha da Fumaça vai se apresentar nos céus do Complexo Turístico Ponta Negra neste sábado, a partir das 4 da tarde, na zona oeste de Manaus. O evento marca as comemorações da Força Aérea Brasileira para a homenagem aos 150 anos do nascimento do brasileiro Santos Dumont. Em Manaus, a estimativa é receber cerca de 3.000 pessoas para acompanhar as acrobacias aéreas. O Esquadrão de Demonstração Aérea, nome oficial da esquadrilha, representa a oportunidade de estabelecer contato com a Força Aérea Brasileira. Para o evento, o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana realizará uma interdição temporária na Avenida Coronel Teixeira. Conforme o vice-presidente do Instituto de Mobilidade Urbana, Edson Leda, o fechamento ocorrerá no trecho da rotatória do Chafariz, no sentido bairro Centro. Faremos a interdição na rotatória ali do Chafariz, a primeira rotatória, fazendo um contrafluxo, jogando os veículos que vêm sentido Ponta Negra para a rua por trás dos condomínios ali na Avenida Lasca, indo até o final, encontrando a outra rotatória e retornando pelo contrafluxo na Coronel Teixeira, até a frente do condomínio Aruba. Então nós teremos ali agente de trânsito controlando o trânsito e também dando suporte nas travessias dos pedestres. A medida será adotada no formato de faixa liberada, das 7 da manhã às 8 da noite. O objetivo será proporcionar aos visitantes a oportunidade de apreciar a apresentação da Esquadrilha da Fumaça. André Meirelles para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Legal, Esquadrilha da Fumaça. Agora nós vamos conferir outras opções de lazer para esse fim de semana. E com ela, Karime Leão. A série Encontro das Águas volta ao Teatro Amazonas com o espetáculo Music Station Restart, uma parceria inédita entre a Player Games, Amazonas Filarmônica e Grupo Vocal dos Corpos Artísticos, e vai contar com um campeonato de games. As apresentações acontecem nesta sexta e sábado, sempre às 8 da noite, e os ingressos estão à venda na bilheteria do Teatro Amazonas. No domingo, o palco do Teatro Amazonas recebe o espetáculo Nossa Dança, às 7 da noite. A apresentação explora a mistura de ritmos com a delicadeza e o controle do balé clássico. Os ingressos estão à venda na bilheteria do teatro.
Nesta sexta-feira, a Casa do Jazz reabre para visitação com exposições imersivas sobre a cultura do jazz no mundo e faz parte da programação do Amazonas Green Jazz Festival. A Casa do Jazz fica na Rua José Clemente, 564, no centro de Manaus. A exposição acontece até o dia 31 de julho e a entrada é franca. Neste sábado acontece o evento Revolution Fest com as bandas Reckless e Renegades, fazendo especiais das bandas Dead Fish e Rage Against the Machine. A festa começa às 9 da noite no Condado Bar, na Avenida Desembargador João Machado, no bairro Alvorada. Os ingressos estão à venda na bilheteria do Condado Bar. O Festival Folclórico do CSU do Parque 10 termina neste domingo, dia 9. O evento conta com apresentações de quadrilhas, parques de diversões e barracas com comidas típicas. A entrada é gratuita. Você está ouvindo 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 58 minutos. Seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Votado na Câmara dos Deputados, o texto base da reforma tributária dá todas as indicações de que evitou perdas para a Zona Franca de Manaus. As vantagens em si já estavam garantidas na Constituição brasileira e foram mantidas na reforma. Alguns detalhes importantes ainda dependem da aprovação de novas leis, mas o principal foi mantido, e ainda com um fundo que pode ajudar a economia do Amazonas. A questão de como o mercado percebeu as mudanças só será conhecida nos próximos meses. É quando novos projetos de investimentos no polo industrial de Manaus devem ser apresentados para aprovação no Conselho da SUFRAMA. Os números e os valores dos investimentos devem revelar a verdadeira expectativa dos investidores. Vamos torcer para que eles sejam muitos e bons e abram a possibilidade de um futuro econômico promissor para o povo do Amazonas. 18 horas. Hora 7 em ponto, Karime. Obrigada pela companhia, gente. Um beijo. Até segunda-feira. Até segunda, bem, Carlão. Continue bem, Karime. Até segunda. Você ouviu 18 horas.